Também não sei como não, mas dá pra gente pensar em algumas possibilidades. Né? Fazendo isso aqui. Não, por exemplo, o direito ao exercício religioso é garantido por lei, mas isso, né? A gente pode imaginar quais são as religiões que não estão incluídas nesse processo? Tem como? Vocês querem me dar um exemplo? As religiões de matriz africana. Elas não estão no processo. Está na lei. Não, professora. Quantas vezes eu ouvi isso? Não, professora, qualquer um pode sim, é só se inscrever. Né? É claro que não. É claro que não. É claro que a situação é toda feita de tal forma que haja um desconforto para o exercício de outras religiões que não sejam as religiões de cultura cristã, de matriz cristã. Tanto assim que espíritas são até acolhidos ali dentro, mas tudo passa por um viés da cultura cristã. E o sistema está na... Eu acho. Eu olho para o sistema prisional no Rio de Janeiro, acredito que os outros estados não sejam tão diferentes assim, e eu leio sobre essa questão na mídia, e recentemente eu li uma pesquisa de doutorado sobre religiosidade nos presídios. Eu mando também a referência para vocês. E o que parece é que o sistema está na mão de uma igreja. Parece não. Né? Muito tempo. É importante fazer essa colocação, porque há um termo fascinado entre essa determinada educação religiosa e a administração dos presídios, para que sejam construídos espaços, estruturas dentro do sistema prisional do Estado. Isso, tem mesmo. As igrejas são construídas. Aí você vai... Qual espaço o candomblessista tem para isso? Que espaço um bandista tem para isso? Eu conheço uma pessoa que faz um trabalho de prática religiosa de Umbanda no sistema prisional, que é uma mãe de santo chamada Flávia Pinto. Ela é uma guerreira. Está lá, está batalhando e está conseguindo espaço, que outros grupos alcancem isso também. Mas são circunstâncias políticas e sociais e muitas outras que complicam, que dificultam bastante esse acesso. Né? Eu sou de candomblé. Para eu só ser... a diretora fez o favor de dizer que eu era de candomblé no meio de um auditório com 300 homens cumprindo pena de privação de liberdade, que por sua vez ela ficou sabendo porque ela fez um momento de oração e eu disse que preferia não participar. E aí ela, mas por que isso? Eu falei, porque eu sou de outra religião. Olha só, eu só prefiro não participar. Tá bom? Tá tudo bem. Mas que religião? Aí eu falei, eu sou de candomblé. Né? Parece até que a gente está cometendo um crime de dizer que é de candomblé. Que está fazendo alguma coisa errada. Tanto preconceito, tanta discriminação, tanta opressão. Mas é bom lembrar também que as religiões africanas não estavam no Código Criminal do Império. Não é à toa que é assim, né? A primeira Constituição da República de 1891 criminalizava essas religiões. Pois é. Até o governo do Vargas era criminalizado. E hoje existe uma resistência muito grande dos diretores das unidades, no caso que eu tenho contato depois de socioeducação. Existe uma resistência muito grande dos diretores porque eles usam o argumento que os evangélicos docilizam os meninos. De alguma forma controlam, né? Os ânimos dos meninos. E que outros religiosos não fariam isso. Questionariam questões que eles não querem. Então, assim, existe uma dificuldade muito grande. Eu atuo dentro de um núcleo de estudos. Como é seu nome? Flávia. Dentro do Degasa. E aí a gente tenta, por algumas vias, conseguir ampliar os debates sobre as questões raciais dentro da instituição, inclusive passando por essa questão religiosa, e os impedimentos são enormes. As resistências são muitas resistências. É muito difícil você conseguir dar continuidade a qualquer iniciativa, a qualquer ação, porque são muitos os impedimentos. Pois é isso que eu queria contar. Só por eu dizer que era de candomblé, eu já tive uma série de situações pavorosas. Eu dizia,
eu escrevi um diário desses anos em que eu estive no presídio. Eu dizia que ia dar um nome para o meu diário, que era Histórias para Não Dormir. Porque eram situações que tiravam o sono mesmo, seja pela opressão em função da religião. Olha, eu tive muitos alunos, assim que eu chegava à turma, e a turma era nova, então eles ainda não me conheciam, que simplesmente iam embora. Mas a diretora permitia que isso acontecesse. Ela não tinha uma prática que fosse de diálogo com ele, de esclarecer com ele o que eu representava ali dentro, e que ali eles tinham que primar pelo princípio da tolerância, né? Porque eles próprios são intolerantes, então eles não vão fazer essa Não, coisa. exatamente, porque ela mesma, que inclusive era evangélica também, pode. Porque é interessante, tinha um diretor de presídio que uma vez me chamou a atenção com a seguinte fala: por que o Rio de Janeiro não tem rebelião? Eu não tinha parado para pensar nisso. Ele mesmo virou para mim e falou: por que o Rio de Janeiro Ele não acha tem que é porque rebelião? são evangélicos. Não, é o cara que sabe. Tá. Ele está dentro do sistema. Mas ele me explicou, ele falou assim: cara, esse controle todo que a gente tem aqui, não tem como ter rebelião. Você tem uma galeria de evangélicos que o cara está ligado a mim. Eu sei exatamente tudo. Você vê minha cadeia, são 800 homens, eu tenho 4 guardas e não tem uma rebelião. Ele virou para falar isso para mim: professor, pelo amor de Deus, você está escrevendo aí esses negócios? Virou e me chamou a atenção. É o controle. Sim. A divisão é feita de tal forma que não há. Você tem a visão de tudo. Ele está dentro, ele está ali dentro do feudo dele, está lá na direção, ele sabe exatamente o que está acontecendo. Porque um funciona como controle do outro. Isso é interessante, fala deles, eu não estou falando de fora, vivi cadeia, entendeu? Você se tornou, foi para a galeria dos evangélicos, você passa a ter direito a algumas coisas. Por exemplo, o parlatório maior. Porque o parlatório é uma concessão dada pelo diretor. A própria escola, né? O próprio direito É a estudar. o próprio direito à escola, conforme eu falei, mas o parlatório é algo que é algo Sim. mais gritante que grita no corpo, né? Sim. Né? Vamos combinar, né? É sexo. É. Né? Uma coisa, porra. É uma negociação que custa E caro, custa né? muito. O exercício da sexualidade é um direito também, né? Então, como é que é isso? Tá entendendo? Aí você foi para a galeria, por exemplo, dos evangélicos, e você tem direito. Aí isso é negociado lá dentro. E claro que até, eu não sei, nunca foi, eu costumava dizer que eu vinha para condicionar o final de semana. Semi-liberdade. Semi-liberdade. Mas assim, é muito difícil você perder tudo. E você vai, Jesus Cristo é o Senhor. Aceitei e vou. Mas em função disso você abre mão de identidades, abre mão de subjetividades, é um apagamento, é uma forma de morte simbólica de várias que aquele indivíduo já traz, assim, não é uma folha de papel em branco. Né? Exatamente. No caso dos meninos lá, dos adolescentes, eles já vêm com toda a carga de identidades que ele já traz. Por exemplo, no caso dos meninos que são canoblecistas ou humanistas, é uma questão que ninguém quer cuidar, ninguém quer tratar. É que, na verdade, não tem que esperar também que um grupo de candomblé queira entrar e fazer um trabalho e cumprir aquilo. O Estado precisa saber que é necessário valorizar a diversidade, a pluralidade, valorizar esses aspectos, e aí o Estado vai promover uma política em torno da diversidade, da pluralidade, para trazer para dentro as manifestações. O diretor de uma unidade no DGAS não saber lidar com o menino homossexual. Isso. Não tem como ele não saber lidar. Faz parte da atividade de gestão. Não é opção não saber lidar. Não é opção. Não tem que vir alguém especialista de algum lugar que vai amparar aquele menino, que vai acolher aquele menino. É uma questão dele ser profissional, de atuar como ele atua com qualquer outro menino. Isso tem tudo a ver com o que eles estão falando, que a gente está falando aqui. A gente não pode também idealizar e achar que não é mais uma instituição dessa sociedade que tem esses valores. Assim. É isso, ela reproduz. Mas só que aquela pessoa que está aquela pessoa que está ali presa, que não tem mobilidade nenhuma, ela fica muito mais fragilizada e muito
Mas é isso, né? Acho que é a questão das subjetividades, assim, que precisa ser apontado, sabe? A questão das mulheres que vai ser abordada em outros... tem uma mesa. Poxa, isso é... Você entra num presídio feminino, você vê o pátio, por exemplo, de visita, você vê o esvaziamento que é. Você está entendendo? Isso é uma loucura. Está entendendo? A questão das relações familiares, mesmo mãe, pai, as visitas. Entendeu? São coisas que a gente precisa estar atento. Não, então, retomando. Então, a gente está falando de escolaridade, e aí, por que isso? Porque no imaginário de toda a sociedade, né, você vai ter todo mundo, aquele motorista que não para o estudante da rede pública, ele vai fazer discurso que a educação salva o mundo. Não é isso? É a parte dele em relação à educação mesmo, ele não está fazendo. Né? Você vai ter políticos fazendo campanhas eleitorais, mesmo que ele não seja da área de educação, ele vai reforçar a ideia, né, essa coisa clássica de que a educação precisa ter muito investimento em educação, porque a educação salva o mundo. A educação como redenção, né, de todos os males da sociedade. E então é dado um peso grande para a educação em todos os documentos, em todas as leis, em todos os discursos de todas as classes sociais. Só que, em contrapartida, não é dado peso em termos de investimento. Então, o que você tem hoje no sistema prisional do país é que é preciso falar que esse dado que eu vou dar não se refere apenas à educação escolar. Se refere a toda a prática pedagógica que ocorra dentro de um presídio, dentro de uma unidade de privação de liberdade. Então, isso inclui estudar na escola, inclui fazer projetos de leitura, inclui fazer projetos de cineclubismo e outros, né? Poucos outros exemplos. Apenas 12% de todo o universo prisional do país tem acesso a oportunidades de formação educacional. No Rio de Janeiro, que não ofereceu dados sobre isso no último relatório, esse número sempre ficou mais ou menos igual. Era 13% no país, era 13% no Rio de Janeiro também. Eu não vi movimentação de crescimento do número de vagas. Não sei se o Ronaldo viu acontecer alguma coisa, alguma construção de uma escola nova, criação de novas salas. Da minha pesquisa para cá foram 5 escolas. 5 escolas construídas. Bom, cresceu um pouquinho então, né? Então, não sei quantas vagas foram abertas. Então, a gente pensa... Então, a gente tem que pensar na ressocialização via escola, ou a ressocialização exige que pensemos em outros direitos mais, em outras garantias mais, em acesso a outras coisas que geralmente são negadas a essa população que preenche as vagas no sistema penitenciário brasileiro. Na minha opinião, aí vocês aproveitem e falem ao mesmo tempo, não precisa esperar o horário da pergunta, podem falar como a gente está fazendo já. Na minha opinião, para que a ideia de ressocialização fosse realmente algo concreto, uma coisa efetiva a ser buscada, seria necessário que cada interna no sistema prisional tivesse acesso e garantias a uma verdadeira bateria de direito. Deveria ser uma ação multidisciplinar, que não passe só pela educação, mas que passe por uma série de outras áreas, né? Então, a gente pensa em serviço social, em psicologia, psiquiatria, médicos, direito, né? Os advogados garantidos. E que outras áreas, gente? Artes. Você falou agora. Religião. A gente estava falando de religião, não pode esquecer religião. Formação profissional. Isso. Mais um monte de coisa que a gente pode lembrar, que eu já dei um monte de exemplos, né? Então, eu tenho aqui uns dadozinhos. Por exemplo, eu vou pegar 2 coisas. A quantidade de psicólogos em todo o sistema prisional,
Aí a gente vai trabalhar com o número de 620 mil, porque 100 mil ficaram de fora do relatório, tá? 620 mil, arredondando, tá? Sabe quantos psicólogos tem lá para atender essa galera? 1.265. Tenta acompanhar a matemática comigo aqui. Eu fiz uma conta, que eu sou de humanas, mas eu sei fazer conta. Se são 1.265 psicólogos, isso dá 0,002 por pessoa. Mais ou menos 490 internos por profissional. Estão acompanhando comigo a matemática? Tá dando para acompanhar? 490... Alguém aqui é psicólogo? Cadê? 3 pessoas, então me ajudem. 490 pessoas, pacientes, por profissional. Nem entrei nesse detalhe. Pensa no paciente comum. O que dá isso? Toda essa parte administrativa. Pois é. Ainda bem que você lembrou isso, porque quando eu brinquei aqui na minha matemática, eu só pensei no atendimento clássico do psicólogo, né? Que tem o seu paciente, vai fazer seus atendimentos. Aí eu fiz assim, não, vamos brincar aqui, que quando eu pego essas tabelas do Infopen, eu só quero... Ninguém fale comigo, eu só quero saber das tabelas. Sempre. Se cada um trabalhasse 8 horas por dia, pensa comigo, existe essa possibilidade? Alguém acha que existe essa possibilidade? Sem parar para almoçar e lanche. 8 horas diárias. 5 vezes por semana. Alguém acredita que isso pode acontecer no sistema prisional? Não tem essa possibilidade. Mas vamos brincar. E se cada atendimento durasse 30 minutos, olha só, dei 30 minutos para cada atendimento, por paciente. Isso daria 16 pacientes por dia, 352 por mês, 22 dias úteis. Como que fica esse trabalho? Vamos imaginar, vamos brincar que seria possível. Se você tem que ter, para atendimento de psicologia funcionar, você tem que ter algo recorrente, né? Um atendimento constante e frequente, semanal, ou até outro período que seja, mais frequente, fixo. Quando que esse paciente retornaria para aquela sala para um novo atendimento? Já me perdi na matemática. 40 dias, no mínimo. Pensando que o profissional trabalharia 8 horas por dia, 5 vezes por semana. Sem chance. O outro profissional que eu peguei foi o ginecologista. Né? Aí são 32 ginecologistas. Aí o número que eu fechei são 33.800, porque não tem informação sobre todas as mulheres também. Mas vamos brincar também. São 1.056 internas para cada ginecologista. Isso dá, se cada um trabalhar 8 horas por dia, 5 vezes por semana, e se o atendimento durar 15 minutos... Tá bom, é um atendimento de plano de saúde, desse assim que o pessoal chega... Qual é que você tem? Não sei o quê, tô com dor não sei aonde. Vou te passar aqui um analgésico tal, né? Vê isso direitinho, volta aqui depois, faz um exame, volta aqui não sei quando. Aí você vai, enfim, aquele atendimento de plano de saúde. Não vou criticar nem os atendimentos do SUS, porque tem alguns que funcionam tão bem, né? Então, se cada um trabalhar 8 horas por dia, 5 dias por semana, 15 minutos por paciente, você tem 32 por dia. Pensando que esse ginecologista, ou essa ginecologista, não vai lanchar e também não vai almoçar. E que ele trabalha lá todo dia. Tem algum ginecologista que trabalha todo dia numa unidade prisional? Não tem nenhum profissional, né, que trabalhe todo dia. Sempre são turnos. Depende da carga horária que cada um cumpre. Tem ginecologista aqui dentro que trabalha em qualquer lugar? Não precisa ser no sistema prisional, não. Não tem, né? A gente tem psicólogo, mas não tem ginecologista. Então, seriam 704 por mês. Como você também não precisa voltar todo mês, até que a situação nem está tão grave assim quanto a do psicólogo, né? Mas eu fiz esse levantamento em relação aos psicólogos, porque ninguém vai negar
que atendimento psicológico e psiquiátrico, junto com a educação, não poderia faltar. Todos esses direitos que eu enumerei, que vocês me ajudaram a enumerar, não poderiam faltar. Mas quem é que pode imaginar que há um processo de ressocialização, como esse bonitinho que está descrito na lei, pode ocorrer sem atendimento psicológico? Né? Ainda que a pessoa não tenha vivido uma situação de crime violento. Mesmo que tenha sido algo que a gente considere menos grave, né? Furto, roubo, essas coisas todas. Crimes contra o patrimônio, né? Que a gente considera menos grave do que os crimes contra a vida e do que os crimes contra a dignidade sexual. Mesmo que sejam esses outros crimes de outra natureza, a gente sabe que a experiência da privação de liberdade, do distanciamento da família, da negação de tantos outros direitos, isso iria exigir alguma atenção de atendimento psicológico. Então, tem outros profissionais aqui, tem a quantidade de outros profissionais aqui para vocês verem, é bem divertido. Qual será a categoria que tem maior quantidade de profissionais disponíveis? Segurança, óbvio, né? Porque segurança. Vocês são espertos. Fala. Não é. Engraçado que eu concordo 100% com o que você está falando. Na verdade, a segurança do sistema prisional é mantida pelos próprios presos. Eles decidem que vão viver de acordo com aquelas normas, né? E aí, se tivesse até menos agentes penitenciários, a coisa ia funcionar do mesmo jeito. Porque os mecanismos de controle são tão fortes e tem uma atuação psicológica tão importante que não teria necessidade de tanta segurança. Eu fiz aqui coloquei aqui um gráficozinho sobre a remuneração recebida pelas pessoas privadas de liberdade em atividade. Só para a gente relembrar uma coisa que circula bastante. Como é que está o tempo, Sandra? Opa! Só passei um pouquinho, mas eu estou com tempo. Circula de vez em quando nas redes sociais uma queixa em torno do pagamento dado ao seguro. Não é seguro. Auxílio reclusão. Obrigada, gente. A palavra me fugiu. O auxílio reclusão. E junto com isso, vem algumas outras queixas em função das atividades que os presos prestam lá, né? Quando tem alguma saída que algum preso vai e recebe a sua remuneração que fica retida lá no Rio de Janeiro pela Fundação Santa Cabrini e nos outros estados com as suas fundações também. Quando o preso pega aquela grana, publica todo mundo nas redes sociais, olha só, saiu para Páscoa e olha quanto ele está levando. E aí tem lá a grana que ele ficou acumulada durante um tempo lá dentro. Mas, segundo as informações que eu tenho, 33% das pessoas que prestam alguma atividade dentro do sistema prisional não recebem nenhuma remuneração. 41% recebem menos do que 3/4 do salário mínimo mensal. E aí por aí vai, né? Não tem ninguém que receba mais do que 2 salários mínimos. E o próprio auxílio reclusão é oferecido aos dependentes das pessoas que cumprem pena de privação de liberdade, para que esses dependentes sobrevivam sem aquele salário que garantia a subsistência delas, para pessoas que antes tinham uma atividade laboral, um trabalho formal, em que ela pagava o INSS. E esses dias eu vi a notícia, estava no táxi, aí o taxista estava ouvindo uns programas horrorosos no rádio, e aí tinha acontecido um crime. Um homem matou a esposa. Mandou matar, simulou um assalto e no fim descobriram que tinha sido ele o assassino. E eles têm um filho de 5 anos. E aí a situação era:
essa criança, a mãe morta, assassinada, pelo pai que iria preso, porque foi descoberta a autoria do crime por ele. E então o auxílio reclusão serve para essa criança, por exemplo, entre outras, né? É direito garantido e é questionado como se fosse regalia. É como se os presídios fossem lotados de pessoas que recebem regalias. E que mais? Eu queria só fechar dando uma... Quando eu falei sobre a relação entre Brasil e Estados Unidos, eu esqueci de mencionar um estudioso muito importante que faz essa relação, que pesquisa o sistema prisional no país dele e que se interessou pela situação brasileira. Esteve aqui na época dos ataques do PCC, quando teve aqueles episódios que resultaram até num filme Salve Geral, né? Muito fantasiado e tudo mais, mas aqueles episódios lá, que é o Vaquan, Loic Vaquan. E aí ele fala sobre esse projeto de aprisionamento da população pobre e negra. Então, quem começou a estudar isso, acho que tem que ter o Vaquan como uma das suas principais referências. E agora vamos abrir mais para vocês. É isso. Então, gente, quem quer colaborar? Você quer vir aqui, Jorginho? Boa noite a todos. Eu quero parabenizar a ideia do debate, do curso que vocês estão dando, porque é de uma importância, gente, ímpar. Em primeiro lugar, eu quero colocar que eu sou ex-presidiária. Não tenho o menor problema de dizer que sou ex-presidiária. Pelo contrário, é difícil explicar, mas eu agradeço a Deus por ter ido parar lá, Talavera Bruce, vamos dizer assim, no colégio interno, né? Porque eu ter ido parar nesse colégio interno, porque lá me deu a dimensão do que é o ser humano. Nós temos 3 situações de reduções. Uma é quando você está doente, depende de uma enfermeira, está em estado terminal. A outra é o cemitério, quando você morre. E a outra, a pior delas, é quando você é enterrado vivo e o presídio se enterra pessoas vivas. Essa é a realidade. Eu vivo comprando a briga dos psicólogos. Nenhum presídio ou qualquer lugar de instituição total não consegue ter uma otimização se não tiver um corpo excelente de psicólogos. Não adianta. Você, para pensar num presídio, você tem que começar a pensar por 2 coisas. 2 tipos, não sei se é nosologia que fala, é importante. É o psiquiatra e o psicólogo. O que tem de pessoas doentes, mentalmente doentes, dentro de um presídio, e é tido como fascínora, como louco, como isso, como aquilo, precisa muito mais de um tratamento psiquiátrico do que estar aprisionado numa cadeia. Aliás, até esse sistema já se desinternam os loucos, não é? Então, por que é que nós continuamos a aprisionar pessoas? A segunda questão é que, embora você tenha estado no seu perfeito juízo quando cometeu um ato infracional qualquer, já a partir daquele momento o start já funciona diferente. E depois você vai parar dentro de uma prisão fechada, em que você é totalmente limitado de tudo. De tudo. E se exige dessas pessoas, às vezes, coisas que são sobre-humanas.
Experimento eu dizer a vocês, ninguém vai sair daqui. Durante 5 horas ninguém pode nem se coçar. Pensa. Agora, pensa quando alguém prende, manda prender, essa pessoa fica presa totalmente isolada do que está acontecendo aqui fora. Talvez eu comece a falar algumas coisas que não sejam objetivas. E a Sandra, por favor, dá uma ré aí se eu começar. Mas você não vai gostar de mim. Não, eu te amo. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Esse negócio de dizer que a criminalidade está aumentando aqui fora e que parte do comando lá de dentro do presídio, isso é balela. Isso é mentira. Eu bato na mesa e sento com o coronel, sento com o secretário de segurança, quem mais quiser. Eu provo para vocês que isto é mentira. Isso é uma maneira simplesmente de economia, de instrumentos, vamos dizer assim, de tecnologia de aprisionamento. Alguém vai ganhar muito dinheiro com essas invenções. Ganha a imprensa, ganha, enfim, os aparatos de segurança. Essas pessoas são quem faturam. Nós não temos condições nenhuma de reger nossa vida. Eu não sei se aqui alguém já visita. Bom, as psicólogas eu acredito que visita. Já tem que milita dentro do presídio, pelo menos algumas. A Julieta Lengruber tem um livro que é Cemitério dos Vivos. Vocês sabem como é gaveta de cemitério? Já viram, todos já viram. É assim. Com a diferença que lá é aberto, você respira, mas para você entrar, eu não entro assim. Se eu quiser entrar, passar no corredor, tem que ser assim de lado. E a pessoa que é mais forte tem que ir de 4. Olha quanto simbolismo há nisso. Para pensar. Você entrar de 4 para deitar. Você entrar de lado. E você, até nisso, acho que simbolicamente falando, você não poder ter caminho livre para você passar, você se restringir nos seus movimentos. Todas essas coisas, gente, para vocês que são psicólogos, o pessoal que está pensando uma nova estrutura de prisão, leva em consideração isso. Eu fiquei 12 anos presa. Fui bacharel em Direito, fiz faculdade, depois saí, fiz a prova, não é? Aí eu tentei, vou tentar o vestibular, vou fazer pedagogia, porque eu já era professora antes, fui fazer pedagogia. Foi quando, graças a Deus, eu encontrei a minha amiga aqui, estava já no doutorado dela, e nós trabalhamos na pesquisa, não é, sobre a prisão. Pois muito bem. Vocês sabem o que aconteceu na secretaria no dia que eu fui fazer a minha inscrição? Eu não entendia nada do que tinham me dado para preencher. Eu não entendia, gente, como fazia preencher a ficha da matrícula. 12 anos de prisão. Eu lia, eu conseguia, eu trabalhava na segurança vi muita coisa e freiei muita coisa também, porque eles diziam que tinham medo da minha caneta, e eu canetava mesmo. Então, agora, quando eu me vi lá fora, quer dizer, como foi o meu primeiro exercício, aspas, de cidadania que estavam me dando, que eu tinha que preencher a minha matrícula no curso de pedagogia da UERJ, eu não consegui entender. Eu tive pânico, eu tive que chorar muito. Quem preencheu para minha ficha foi a secretária e um senhor que é o pastor Jorge, independente de religião, de nada, foi quem me socorreu. Um presídio, por causa dessas coisas, se faz com psicólogos. Ponto final. Psicólogos e psiquiatras. Ponto final. Se diz que a educação é importante, importantíssima. Mas eu vou dizer para você o seguinte, eu tenho também batido muito de frente com o pessoal lá da segurança, nesses encontros que eu vou.
A droga no presídio é coadjuvante da disciplina. É preciso ter droga assim, tem que ter. Tem que ter cocaína assim. Tem que ter maconha assim. Sabe por quê? Porque senão você não aguenta. Se eu fosse viciada, eu dizia, eu sou viciada. Eu cheirei muito, mas eu não sou. Eu tive a sorte de disparar certos mecanismos que eu não precisei da droga. Porque eu não tive contato, talvez na minha juventude, ou pela família e tudo, contato com a droga. Mas a droga é o único antídoto contra aquela violência que é o presídio. Aí, vou passar para a educação. Eu percebi que essa educação formal, em educação inclusiva, a gente dá, é o chamado, vou dizer assim, pessoas com necessidades educacionais especiais. O preso, para quem está fazendo pedagogia, não se fala mais o nome portador, né? A Rosana Glatt, se souber disso, me corta. Né? A Rosana Glatt me corta. Não é? Mas a pessoa com necessidades educacionais especiais, o preso cai feito uma luva nisso tudo. Então, esse tipo de educação aí, convencional que se dá, não adianta. Não adianta. Eu tive uma discussão muito grande com uma promotora numa mesa dessas aí, porque ela quis dizer para mim, dizer para a plateia, que maravilha, que bonitinho, nós ensinamos eles a fazer cálculos de pena, fazer equação do segundo grau. Aí eu cocei a cabeça, eu pensei assim, eu falei, doutora, X mais Y igual a Z, eles entenderam, só tem certeza. Não, ensinei a fazer cálculo de pena. Muito bem, prossegui com ela. Chegou um determinado momento, quem é que aprendeu a fazer cálculo de pena? Era aquele preso que já estava na prova do vestibular, fazendo vestibular, etc, etc, e que o sistema pega esses exemplos pontuais e joga como se fosse geral. Estou terminando, tá? Não, nem isso não. Tá. É porque eu ia colaborar, não. Foi uma angústia que foi bater. Aí, o que aconteceu? No Talavera Bruce, lá no Talavera Bruce, tem uma escola formal, bonitinha, coisa e tal. Aí você pega essa presa, eu falo presa, perdão, essa irmã, eu não gosto dessa palavra, ou o meu irmão que está lá, cheirou a noite toda, porque ele precisou cheirar. Fumou a noite toda, porque ele precisou fumar. E você sabe que o cérebro da gente, ele precisa de certo condicionamento. Você precisa dizer assim, bom, amanhã eu vou passar essa roupa, porque amanhã eu vou lá para o encontro da Sandra. Ou amanhã eu tenho que trabalhar aí, caramba, não passei essa roupa. Então, o cérebro se prepara para as questões à frente. Como é que você vai ter um interno, um colega, um irmão, que cheirou, que fumou, que se drogou, que se angustiou, no dia seguinte, você vai botar ele preso numa sala e dizer assim, 2 vezes 2, 4. Tá entendendo? Tá entendendo? Olha aqui aquela equação de química, porque eu cansei de ver isso lá. A equação de química faz assim, o cara tá lá na dele, não está entendendo absolutamente nada. Não tem condições, gente. Se não houver um preparo psicológico, se não houver um entendimento, se não houver uma conversa, se não preparar esse aluno, não tem que ser 5 dias, não. Tem que ser 2, 3 dias no máximo e 4 dias aí de preparação psicológica, de você fazer uma terapia com ele, para ele poder compreender e assimilar o conteúdo que está sendo dado, porque ele não tem condições de assimilar. Não vem para cá comigo com essa conversa, porque não tem. Sabe como é que eu resolvi esse problema de alfabetização? Eu chamei todo mundo, aí eu fui Paulo Freireana, né? Chamei todo mundo, falei, quem quiser, estou lá embaixo da amendoeira. Tem um projeto aí, Projeto Amendoeira, foi até por causa do meu... Foi eu que dei o nome a esse projeto, da Sandra Almeida.
Eu falei, olha aqui. A outra Sandra, né? A outra Sandra. Olha aqui. Eu estou lá na amendoeira. Quem quiser aprender, a gente vai discutir as coisas, vamos falar uma porção de coisa. Cada um vai falar de si, vai falar o que pensa, vai falar o que acha. Não tenha vergonha. E foi assim que eu consegui alfabetizar algumas. Embaixo da amendoeira. Ah, estou ali, já vou ali, já volto. Porque eles não param. A gente não tem condição de parar para sentar. Não dá, gente. É uma inconstância muito grande. Então, assim, você tem que dar tópicos, discutir, elas vão sair, vão voltar, daqui a pouco volta e senta. Aí você volta aquela coisa. É quase que uma professora para cada aluno. Porque eles não, em grupo, não têm condições. Então, assim, eu venho para cá para fazer esse depoimento, para mostrar que tudo isso que foi falado até agora, eu respeito as pesquisas, os estudos, mas tudo que tinha que ser dito, já foi dito. Tudo que tinha que ser constatado através de pesquisa, já foi constatado. Agora, nós temos que partir para um novo modelo, porque esse modelo que está aí, de prisão, vamos botar uns 50 anos aí para começar a entender. Mas para pelo menos modificar o staff interno, a mentalidade, gente, isso tudo tem que ser derrubado. Literalmente falando, derrubado. Eu ouvi uma conversa, não vou citar o nome. Nós estamos sob intervenção federal. Mandaram chamar o pessoal da SEAP para sentar na mesa lá junto com o general. Qual é o legado que nós podemos deixar para vocês? Um olhou para a cara do outro, um olhou para a cara do outro. Porque, assim, não tem estatística, não sabe quantos presos estão assim, quantos presos estão assados, o que está faltando, o que está necessitando, o que precisa para a escola. Nada disso funciona. E eu vou aqui deixar uma sugestão. Eu acho que vocês deveriam chamar. Pode chamar, eles vêm. Vai lá no serviço de utilidade pública, não, tem outro nome. Relações Públicas do Exército, Comando Leste. Pede lá uma audiência, convida para vir aqui. E diz para eles, tudo isso, eu digo. Ele tem que estar sentado aqui, que eu vou dizer para eles tudo o que eles precisam ouvir para tentar fazer alguma coisa. Hein? Já vou. Estou fazendo aquele papel. Tá certo. Então, assim, isso eu me toquei em 3 questões, para encerrar. Que é a questão do psicólogo. Briguem muito, muito, muito. Vocês têm que lutarem muito. E nós, os presos, também. Eles costumam, aspas, desculpe, não é... Eles gostam muito dos psicólogos. E eles chamam assim, a fofoqueira de luxo. Eles dizem que os psicólogos são fofoqueiros de luxo, mas não é no sentido pejorativo, né? Que, tipo assim, para eles podem falar. Então, gente, um presídio se faz com psicólogos e psiquiatras. No 3º lugar entra a educação, porque sem esse preparo não há nenhum programa que dê jeito. A arte pode até melhorar, mas... Passou, fez o quadro, pintou, bordou, botou lá, fez exposição, ganhou uma medalhinha. Tudo bem, acha que resolveu o problema daquele preso, daquela pessoa. Aquela pessoa não está tratada. Então, é isso que eu quero colocar. Vou numa outra mesa falar sobre a questão do trabalho do preso. Essa Santa Cabrini, pode anotar aí, tem que ser derrubada. Ela tem que explicar muita coisa. O que ela faz com os recursos que ela recebe dos presos. Porque tem pessoas que trabalham 4, 5... Eu trabalhei 10 anos lá e não recebi até hoje o meu dinheiro. Esquece a Georgina. Mas muitos trabalham 6 meses lá e não recebem. Vou embora, chegou o alvará na lata. Chegou teu alvará, tu vai pensar que vai ter que... Não sabe nem onde fica a Santa Cabrini. O trabalho... Peraí, Sandra. Desculpa.
O trabalho do preso, essa questão do trabalho precisa realmente ser revista. Essa questão do auxílio reclusão precisa ser revisto, porque não é só porque trabalhou 12 meses. 12 meses em período intercalado. Também precisa ser revisto. A questão da privatização, e aí, doutor, vocês aí ficam de olho. Essa questão da privatização, porque nós somos escravos, novos escravos. É para acabar de escravizar. Vai repetir aquelas casas antigas do século XVI, que você pegava a pobreza e botava para trabalhar de graça lá para eles faturavam, a burguesia faturava, etc, 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 etc. Então, vocês me desculpem, assim, às vezes um pouco desconectada do discurso, a desconexão, mas é por isso que eu quero falar. É a Santa Cabrini que vocês têm que botar aí na pauta, chamar para conversa, o trabalho do preso. Outra coisa que todos nós estamos envolvidos é a questão da seguridade social do preso. Ele fica lá 12, 13, 15 anos. Hoje em dia, quem está com a carteirinha assinada não sabe nem quando vai se aposentar. Agora, você imagina uma pessoa que ficou lá 10 anos, trabalhando de graça, e porque quem carrega o presídio é o preso que trabalha nas escolas. Você disse que fez 4 ou 5 escolas. Vai no presídio feminino e pergunta quem construiu as escolas. Foram as mulheres. Foram as mulheres. Quem carrega o presídio são os presos. Então, tem que pensar também nessa questão do trabalho do preso. Por que ele vai ganhar menos se ele vai produzir igual? Por quê? E por que ele não vai ter previdência social? Para ficar lá 10 anos, depois vai para a rua, vagabundo, safado, sem vergonha, roubou, vai voltar. E cadê? Mas ele trabalhou de graça lá. Ele trabalhou para o Estado lá. Então, são coisas para ser pensada. Eu sugiro aqui para trazer para a mesa, para as pessoas coordenarem isso. E, por favor, pode chamar o interventor lá no Comando Leste, me dá que eu vou lá e eu levo para vocês.